Bom dia, pessoal. Eu fiz estas aulas gravadas para deixar aqui prontos para vocês assistirem quando tiverem um tempinho, devido ao feriado, que não foi possível ministrar as aulas de forma síncrona. Aí já vou deixar o link para as aulas e vocês conseguem assistir o vídeo. O primeiro tema é também relacionado com uma das principais manifestações das doenças cardiovasculares e circulatórias de forma geral, a doença arterial obstrutiva periférica. Vamos a comenzar con la doença arterial obstructiva periférica. Estas doenças são bastante prevalentes e o primeiro evento fisiopatológico é uma placa de ateroma que se vai localizar no interior, principalmente na íntima, no endotélio vascular das artérias de grande calibre, as artérias periféricas, em diferentes regiões, principalmente em membros inferiores. E este processo vai dar diferentes sintomas, todo um espectro de sintomas, desde ser uma doença sintomática até lesões com considerável afetação da perfusão periférica, trastornos tróficos, como aparece aqui nesta imagem. O processo da ateromatosis vai acometer fundamentalmente a artéria aorta e seus ramos. Nos membros inferiores, vai afetar principalmente a artéria ilíaca, a artéria femoral superficial e as artérias infaproplíteas. Acontece em aproximadamente 10 a 25% dos pacientes maiores de 55 anos e vai aumentar conforme a idade. É mais comum em homens e aproximadamente de uns 70 a 80% dos pacientes são assintomáticos. A principal manifestação vai depender da isquemia tisular, dependendo do grau de obstrução arterial e o desenvolvimento da circulação colateral. Nesta imagem, vemos o desenvolvimento de circulação colateral, aqui principalmente a artéria medial circunflexa femoral, vai ter algumas colaterais que vão ser desenvolvidas e vão a aliviar estas, ou vão a evitar que o paciente desenvolva sintomas dependentes da isquemia. Quais são os principais fatores de risco para doença obstrutiva arterial periférica? São fatores muito comuns às outras doenças cardiovasculares que já vimos, como a obesidade, a idade avançada, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipemia, o histórico de acidente vascular encefálico, a doença arterial coronariana, o tabaquismo. O tabaquismo principalmente é um fator frequente em pacientes com doença arterial periférica em idades mais jovens, antes dos 60 anos. E o principal evento fisiopatológico é a formação da placa estável na superfície do endotélio vascular, que em determinadas condições ela vai ser uma placa inestável e pode desprender alguns fragmentos que podem ocluir em segmentos mais distais. E também podem viajar e ir para outros territórios arteriais. Quais são os principais sintomas clínicos da doença obstrutiva arterial periférica? Temos três principais pontos: a presença de ferida, a presença de isquemia e a infecção, principalmente nos pés. Para desenvolver isquemia, a pressão parcial de oxigênio ela deve diminuir, principalmente aos níveis inferiores a 30 milímetros de mercúrio. Acima de 60 não deve existir isquemia, mas à medida que vai diminuindo gradativamente,
a probabilidade de acontecer isquemia é maior, porque são tecidos que estão hipoperfundidos, e aí vão se desenvolver alterações secundárias da isquemia. Relacionado com a presença de feridas, grau 0 não apresenta nenhuma ulceração nem gangrena. Grau 1, aí tem uma pequena úlcera. Grau 2, tem uma úlcera ou lesão mais relacionada com esta isquemia, mas é mais limitada principalmente à região dos dedos, do pé. E já grau 3 é uma úlcera mais extensa e que não cura, ela permanece e é resistente à terapia com antibióticos, inclusive. Referente à infecção, está muito relacionada com a presença de feridas. Pode existir alguma lesão, mas não tem presença de secreção purulenta nem nenhum outro sinal que esteja relacionado com infecção. Ou existe uma celulite pequena, uma área de um diâmetro inferior a 2 centímetros, ou é moderada, maior de 2 centímetros, ou severa, podendo chegar a uma sepsis e a outros sinais sistêmicos, como febre, síndrome de resposta inflamatória sistêmica, entre outros. Esta doença obstrutiva arterial periférica pode ser totalmente assintomática durante anos, ou pode desenvolver uma dor típica, uma dor isquêmica em membros inferiores que aparecem durante o exercício. A manifestação clássica é a claudicação intermitente, que aparece a dor durante a marcha, e o paciente tem que parar de caminhar, fazer repouso, e aí vai aliviar a dor. É uma dor que aparece durante o exercício e alivia com o repouso. A síndrome de Ehrlich, que cursa com manifestações também de isquemia de membros inferiores, com impotência sexual e diminuição dos pulsos periféricos de membros inferiores, é uma manifestação também da doença obstrutiva arterial periférica. E já quando o paciente tem lesões compatíveis com isquemia crônica, lesões tróficas, úlceras importantes, e a dor aparece em repouso, já está em um estágio bem mais avançado. Como vamos a diagnosticar o que elementos do exame físico vão nos ajudar a pensar que um paciente está com uma doença arterial obstrutiva periférica? Depois que o paciente relata a dor em membros inferiores, principalmente se ele apresenta claudicação intermitente, que é bem clássica desta doença, vamos a aferir os pulsos e vamos comparar se em algum local dos membros inferiores, se pulso femoral, ambos estão bem, popliteo, pulso pédio, pulso tibial posterior, se estão presentes ou apresentam alguma diminuição. O exame físico da pele, dos tecidos, de como es que están, ya en este caso aquí, como está en esta imagen, ya obviamente la lesión es bien crítica, ya son lesiones necróticas que probablemente este paciente en algún momento precisó hacer una amputación del pé. E como é que fechamos já o diagnóstico de doença obstrutiva arterial periférica? Temos aqui este índice, que es un índice tornocero braquial, que debe estar entre 0,9 y 0,5. Vamos a determinar este índice comparando a presión arterial que existe no tornozelo y no brazo, no miembro superior. Y si está entre estos valores, podemos pensar que el paciente presenta una doença obstrutiva arterial periférica. Também está o outro índice, hálux braquial inferior a 0,7, mas esse não é tão exato. A ultrassonografia com Doppler ajuda muito, porque neste caso já vemos se existe diretamente obstrução das artérias periféricas, angiotomografia, angiorressonância e arteriografia,
que van a complementar estos hallados do exame físico y estos otros índices. Aí, neste caso, uma prova mais certeira para directamente visualizar o territorio que está con presencia de ateromas, que está con estenosis debido a esta placa de ateroma que está obstruyendo. Y a limitación do fluxo sanguíneo también. ¿Cómo es que es clasificada esta doença arterial obstructiva periférica de membros inferiores? Temos duas classificações. As duas são muito similares. A classificação de Fontaine, que vai de estágio 1 ao 4, desde assintomático até lesões tróficas importantes, e a classificação de Rutherford, que também tem categorias de 0 a 6, que variam desde asintomático até necrosis extensa, que essas classificações poderiam nos auxiliar pensando na conduta posterior. Estágios ou categorias mais iniciais, o tratamento é mais conservador, focado nos fatores de risco, e já estágios mais avançados, já a conduta é mais agressiva, muitas vezes conduta cirúrgica. Qual é o tratamento desta doença? Inicialmente, as medidas de mudanças do estilo de vida, que é o fundamental. Controlar as comorbidades, principalmente hipertensão arterial e diabetes, estabilização da placa de ateroma, usando os fármacos fundamentais, antiagregantes plaquetários e estatinas. Já em pacientes com estágios mais avançados, já probablemente van a requerir de una cirugía de revascularización o terapia endovascular, y en casos más severos con presencia de necrosis importante, irreversible, que pueda comprometer a vida del paciente, una sepsis, un fenómeno infeccioso importante, ya amputación do membro. Nesta imagem aqui representa os procedimentos intraarteriais com balão para desobstruir a artéria que está afetada pela placa de ateroma. E aqui um bypass. Aí, neste caso, a cirurgia não é mínimo acesso, já é uma cirurgia como tal. Você coloca que é feito como um novo vaso que vai comunicar esta região que está ocluída, vai desbloquear. Então, finalizamos esta parte e agora vamos passar ao tema de tromboembolismo venoso. Muito obrigada.